Oi, meus amores, tudo bem? Acho que eu bati no microfone. Foi mal. A gente vai pra carta conselho da semana. E são 2 opções. E as opções continuam do mês. Então não esquenta bem. Aqui é o colar do sol. E aqui é o das estrelas, tá? O sol e as estrelas. Pode ir direto no minuto e escolher sua leitura. Bora lá. Pra você que escolheu a pedrinha das estrelas. A gente vai com o tarô e, pelo que eu entendi, os ciganos também. Uma carta de cada. Ok. A gente tá ouvindo uma música. Será que é da leitura? A justiça. A força e a torre. Falando que vai ter uma retomada de algo aqui. Em direto e reto. Você vai ter uma retomada de algo aqui. Anel. A música que tava vindo, meus amores, é Velha Infância do Tribalistas. Livros. Livros do Cavaleiro aqui no final. Tá falando assim, meus amores, que você vai ter uma retomada de algo, mas que é algo muito bom e de muita importância pra você. E não é só uma importância física, palpável, material, de fisicalidade, mas tá me falando muito de espiritualidade aqui também. A retomada de algo espiritual, algo emocional, mental e físico. Não vai passar despercebido aqui, não. Só mais uma aqui. Eu pedi mais uma aqui. Ah, a música, né? Eu falei a música que tava vindo na minha cabeça. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você. Desde o amanhecer até quando eu me deito, eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta o lírio veio pra confirmar que tem algo espiritual. A gente não se cansa de ser criança, da gente brincar da nossa velha infância. Eu gosto dessa música. Se deixar, eu vou ficar cantando o vídeo todinho. Pra alguns é algo externo, sim, com certeza absoluta. Mas pra outros tá me falando assim. Como eu vou explicar? Sabe aquela. É como se alguém estivesse retomando as rédeas da vida, mas no sentido assim de acolher, se acolher, acolher. Assim, as pessoas falam tipo a criança interior, sabe? Como eu vou explicar isso? Ah, já tô explicando, né? É como se alguém estivesse acolhendo ou aprendendo a acolher a criança interior aqui. E aqui me fala assim, ó,
que vai ser muito importante, muito valioso para você, mas que esse acolhimento, essa leveza que vai começar de cima para baixo, que vem do espiritual, vai afetar o seu físico, mas não vai passar despercebido aqui. Não vai passar despercebido, porque vai movimentar o seu físico, o seu emocional, o seu mental e o seu espiritual. Você vai ter algum tipo de aprendizado aqui. Você vai retomar. Não é só uma força, não é uma retomada só de força. Ah, não me faltando palavra. Autodomínio. É como se você estivesse pegando as suas rédeas, as rédeas das suas situações e da sua vida. Mas para alguns aqui é alguma coisa externa que vai te impulsionar, que vai te engrandecer aqui. Tá bom, meus amores? É isso. Mais alguma coisa? Não tô conseguindo pegar tudo. Eu vou contra o baralho pra ver se vai. Tá me faltando palavras. Tá me faltando palavra pra descrever aqui o que eu entendi. Vamos ver se você dar um empurrão. Alegrias e comemorações. Ah, entendi. Tá falando de fazer as pazes aqui. Tem nada a ver com a carta da Alegrias e Comemorações? Ah, sim, tem, né? Tá falando que é como se alguém fosse fazer as pazes. Vamos dizer assim, tá me vindo esse exemplo, porque eu acho que, por exemplo, eu consigo explicar melhor. Mas aí você coloca a sua questão, tá, meus amores? É como se essa semana você fosse ter um momento, tá me vindo esse exemplo, um momento de conversa materna ou paterna, de entendimento de muitas situações vividas na infância. E é como se isso fosse te retomar, você fosse ter uma tomada de consciência aqui, de você retomar a sua jornada com mais sabedoria, com mais sabedoria e com mais autoacolhimento aqui. Então, nessa semana eu conversei com meu pai, com minha mãe, com quem me criou por mais tempo. E eu tive muita clareza e muito entendimento do que eu passei, do que eu deixei de passar, do que a minha ancestralidade também passou. E isso é como se eu visse assim, alguém lavando a alma, sabe? Isso fosse te trazer muita leveza, muita clareza, muito entendimento, de muitas liberações emocionais aqui e aprisionamentos mentais também, que vai te permitir avançar com mais destreza. Eu vou pesquisar, eu não lembro o que significa essa palavra. Mas assim, avançar com mais malemolência, com mais fluidez. É como se essa liberação, essa retomada fosse te permitir caminhar com mais fluidez pela vida, sabe? É como se ainda tivesse uma correntezinha ali no passado te acorrentando, te segurando. Precisa de outra carta, né? Mas tá bom. Eu embaralhando as cartas do seu Zé flui melhor. Às vezes não preciso nem tirar a carta, só preciso embaralhar a carta dele, porque ele flui melhor as coisas quando eu tenho dificuldade para entender e passar. É muita malemolência. Mas é isso. Vocês entenderam aqui? É como se você fosse ter mais fluidez. E tá falando muito de capacidade aqui também. Mas não sei que sentido. E descobertas. E como que fala assim, tipo assim, avanço, mas
É como se alguém tivesse a passos de tartaruga. E agora, aquele negócio que o Lucas fala assim, da tartaruga e do coelho, sabe? É como se alguém fosse ganhar um pouquinho mais de velocidade aqui nas coisas, depois dessa liberação. Vai ganhar um pouquinho mais de velocidade para fazer as coisas. Não só de fazer, mas também de retornos. Não só fazer, mas também ter o reconhecimento e ter o retorno merecido. Necessário e merecido. Entendeu? É isso, acabamos? Acabamos. Nossa, acabamos só a estrela, né? Ainda tem a outra pedrinha. Mas é isso, meus amores. Qualquer coisa, assiste mais de uma vez essa leitura. Eu achei que ficou bem... Não lembro de tudo que eu falei, não. Não lembro de tudo que eu falei, mas assiste de novo. Eu sei que eu falei bastante coisa que eu não lembro. Mas é isso. Eu tô falando isso porque eu não lembro. Não lembro. Mas é isso, meus amores. Beijo. Assiste de novo a leitura. Ai, preciso limpar. Beijo. Então, agora, meus amores, pra quem escolheu a Pedrinha do Sol. É o tarô. Esse tarô aqui. Se eu não me engano, esse é o de Marcélia. Que eu esqueci o nome, mas eu acho que é isso. Gente, o que acontece? Tá muito musical. O tarô. As mensagens. Ai, tá vindo umas mensagens bem sutis, né? Faz um tempo que tá vindo bastante música na hora das mensagens. Tá me vindo uma música. Mas eu só sei esse trecho dessa música. Nossa, que dor no meu peito. Eu só sei esse pedaço dessa música. Doendo. Tava doendo não. Umas pontadas assim, umas fisgadas. Tá tudo bem. Acho que é a Sandy que canta essa música. Tô falando assim, depois de tanto caminhar. É que eu não lembro o ritmo. Depois de tanto caminhar e quase desistir, os mesmos pés cansados eu volto pra você. Com ele, ai, alguma coisa assim. Tenho quase certeza que é a Sandy, gente. Alguma coisa assim. Imperador. Entendi. Nossa, que dor. A estrela. Vou tampar aqui um pouquinho, porque ela tá com as partezinhas dela pra fora. Depois de tanto caminhar, a força. Depois de quase desistir, a torre. Com os mesmos pés cansados, eu volto pra você. Acho que é isso, pra você. O carro. A sacerdotisa. O mago. O diabo. A imperatriz invertida. Bora lá, meus amores. Tá falando aqui que alguém tá falando assim, síndrome de Gabriela, sabe? A pessoa queria fazer do jeito que queria fazer. É você, né? Aqui tá falando de você, no caso. Tá falando assim, você queria fazer as coisas do seu jeito. Fez. Nadou e morreu na praia. Aqui tá dando uma situação. Nadou, morreu na praia. Porque não ouviu a intuição, não fez do jeito que tinha que fazer. Tá falando assim, existe essa palavra? Autossuficiência, tá falando assim. Acho que eu já ouvi essa palavra em algum lugar. É uma pessoa que acha que dá conta de tudo sozinha, que quer fazer tudo sozinha.
que quer fazer tudo no seu tempo. Garrafinha de água caiu. E não tá ouvindo, não ouviu a intuição aqui. Tá falando assim, olha, era pra ter ido pela direita, mas se achou que tinha a visão de tudo e foi pela esquerda. E não era pra ter ido pela esquerda. Não era pra ter feito do jeito que fez. Não era pra ter falado o que falou. Aqui tem uma coisa, tá falando assim, uma atitude muito errada. Ou uma atitude ou uma intenção. Algo aqui que não foi legal. Tá me vindo bem uma energia bem deprê aqui. Tá falando assim, fez algo que não foi legal, não foi bacana. O jeito que fez, ou por que fez. Não foi legal, não foi bacana no jeito que o enredo se desenvolveu aqui. Peguei os ciganos aqui pra complementar essa mensagem. Porque tá me vindo assim como se fosse chorar o leite derramado. De fez e agora tô lidando com as consequências. Tá falando assim, lide com as consequências. São consequências justas. Ou falou algo e vai ter que ouvir, ou fez algo e vai ter que receber a retribuição desse, sabe? Tô me vindo muito assim, de leite derramado. Ai, não sei se eu quero abrir essa energia não. Ai. O Ciganos vai detalhar um pouquinho aqui pra mim. Tá até uma criança aqui. Sabe, eu tô suando, vocês não têm noção da energia que tá aqui. Nossa, me veio muito uma energia de arrependimento aqui. Posso estar falando besteira, mas alguém aqui machucou alguém. Intencional ou não, mas machucou. E tá sentindo. O homem. Virou, não virou? Não virou. Pulou e voltou. Peixe. Jardim. Criança. Estrela. Tá me vindo uma situação assim, bem específica. Mas aí, você expande e põe no seu contexto, tá? É como me falasse assim que uma pessoa tem muitas oportunidades, muitas opções e tenta usufruir de todas ao mesmo tempo. E é como se tivesse dado a palavra para um, tivesse dado a palavra para outro, tivesse dado a palavra para muitas pessoas aqui. Ou não cumpriu com a palavra, ou cumpriu e deixou a desejar com todas. Sabe, tá me vindo muito assim.
de misturar muita coisa, de vivenciar muita coisa, de experimentar muita coisa. Dá um exemplo. Mas tá bem abrangente, né? Peraí. Ó, tipo assim, meus amores, vamos por aqui que é um imperador, né? Um imperador aqui. Autossuficiente, que faz tudo por si e tem muitas opções aqui de prazeres, né? Uma abundância aqui de muitas ofertas. E usufruiu de muitas ofertas. Mas é como se tivesse muitas oportunidades, eu usufruísse disso, mas é como se isso não te fizesse bem. De alguma forma não te fez bem. Tá me vindo assim também uma pessoa que pega muitos serviços, muitos trabalhos, faz muita coisa ao mesmo tempo e fala, não, eu dou conta, eu vou conseguir, eu dou conta. E no final é como se faltasse algo, deixasse a desejar. Tá me vindo assim também. Como se pegasse 2, 3 trabalhos e deixasse tudo mal feito, vamos dizer assim. Ou não tá tão bem feito assim. Como se deixasse a desejar algo aqui. Mas de alguma forma isso tá te corroendo por dentro. Porque tem uma sensação muito ruim aqui na mesa. Uma sensação de arrependimento, de leite derramado. Tá me vindo esse tipo de sensação aqui. Coloca no seu contexto, tá? E o conselho aqui? Não dei conselho nenhum ainda. E o conselho aqui? Não saiu conselho, só saiu... Tá falando assim... É que é pra você sentir. Que é pra você... É justo. É temperança aqui saiu. Tá falando aqui que é justo. O que você tá sentindo pelo contexto que aconteceu aqui é justo. A temperança como conselho é aprenda a lidar. Aprenda a lidar com os acertos, mas também com os erros. Aprenda a lidar e siga em frente. Nem vou falar aqui que saiu como aprendizado, não veio isso. Eu ia falar, mas falou não. Não é só um aprendizado, ele tá falando assim, aprenda a lidar. Porque é como se já soubesse de algo aqui. É como se a pessoa já soubesse que não ia dar conta, mas mesmo assim ela faz. Mesmo assim ela faz e acontece, sabe? Tá falando muito de autossuficiência aqui. Mas a temperança tá falando assim, aprenda a lidar. Vai ter que lidar com isso. Com esse tipo de sentimento, com esse tipo de situação, ação, reação, tudo. Aprenda a lidar. Certo? Eu vou ali beber uma água. Fiquei bem não nessa leitura. Nossa, que energia ruim. Não é ruim, né? É estranho. Mas é isso, meus amores. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.